sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrace Talks, podcast da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estandes. Toda terça-feira, direto no YouTube ou pelo Spotify. Meu nome é Paulo Passo, lá do Sul da Costa. Oiê! Bem, Sula? Ótimo, Bacana. Paulo. E a gente hoje está com Jura de Silva, o grande Jura. Eu chamo ele de Jura já há algum tempo. A maioria do mercado. Cara, obrigado por estar com a gente aqui. Eu sei que você está com um evento rodando até dizer chega hoje em dia no Distrito AMB. Qual que é o evento que está lá hoje agora? Intermodal. Como principal, né? Você deve ter outros eventos Principal menores. e Gamescom entrando hoje com montagem. Vocês não param, né? Então, obrigado por você ter estado com a gente aqui, sua vida corrida. É um prazer estar com você. Muito obrigado. Você é uma das pessoas que você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto a relação que a gente já tem já antiga, acho que de alguns anos, etc. Tal. Super obrigado. Obrigado eu pelo convite. É um prazer conversar, entender e debater um pouco o nosso mercado, né? Nosso mercado que é tão dinâmico. Ju, você hoje em dia é superintendente de operações do Distrito AMB. Você começou agora, né? Você está há 21 anos, ou 20 e poucos anos. 20 e pouquinhos anos na carreira. Sim. Comparado com alguns, ainda tô novo. Tá mas começando. já com graças a Deus, com uma bagagem muito boa. Conta um pouquinho da tua história, campeão. Bem, eu comecei... Até meu irmão veio aqui há pouco tempo, então eu comecei... No mundo de eventos, na JA. O João da JA, irmão do Júlio. Família toda envolvida com eventos, não tem jeito. Mas eu conheci minha carreira como profissional na área do varejo. Trabalhei no Eldorado, que era dentro do Shopping Center Norte, antigo supermercado Eldorado. Sim. Que era o shopping, a rede de supermercados. Depois virou Carrefour. E no varejo eu aprendi muito. Comecei como empacotador, saí aos 25 anos como gerente de setor. Fui um dos gerentes mais jovens na época do Carrefour. Aproveitei a oportunidade que me deram, graças a Deus. Deus me colocou nos lugares certos, nas oportunidades certas. Depois que eu saí do Carrefour, foi um fim de ciclo muito interessante, porque era a época da centralização de logística e tudo mais. Então, a gente começou a perder um pouco o valor do gerente de supermercado em loja mesmo, porque a centralização fez com que os diretores iam para centrais e tudo mais. Então a gente falei, chegou, encerrou esse ciclo. E a JA vinha crescendo e o João me fez o convite, bora conhecer algo novo. Algo novo entre aspas, que nas minhas férias, em uma coisa ou outra, fazia uns biquinhos lá. Umas visitinhas. E fazia uns bicos mesmo, ganhar dinheiro. Família precisava, jovem, queria ter seu carro, queria ter sua moto. E meu pai falou, a escola eu te dou, mas você que corre atrás dos seus sonhos. Minha mãe também falou assim, bora trabalhar. Então, aí nesse meio tempo apareceu a oportunidade. O primeiro evento que o João fez, eu fiz junto. Qual foi? É uma... franchising. Na época... Ela era da Guazelli. Da Guazelli. É a Cláudia Guazelli que estava à frente desse evento. Desse evento. Grande Claudinha. Pavilhão vermelho do Center Norte. Isso aí. E o meu primeiro gerente operacional... Beijo, Claudinha. Meu primeiro gerente operacional, e hoje é meu amigo, foi o Márcio da Taljoy. O Márcio era gerente operacional da Taljoy. Sim, ele nem tinha Taljoy. Ele era de operações. Marizilda no CAEX... Então, pegou todo esse povo. O seu Mendes foi um professor, ensinou. E eu e o João lá como carregadores, na primeira feira da nossa vida. Terminou essa feira, voltei para a minha vida de supermercado e passou mais alguns anos. Aí depois eu engajei de vez no mercado mesmo. 20 e poucos anos na área. E daí de lá da JA você já foi para a GL. Eu tava... Na verdade, como a JA chegou até a GL e aí a minha pessoa chegou na GL também. A gente era oficial do Transamérica, na época o Gustavo Nogueira da Nuremberg, um amigo também, enfrentamos algumas barreiras juntos, clientes bravos juntos. O Gustavo era do pavilhão e eu era de operações. E a gente era oficial do Transamérica, na época do Fernando Horta, no Transamérica e tudo mais. E a Milena veio a São Paulo. A Milena, na época, se eu não me engano, ela era diretora de operações ou gerente de operações, que é hoje a nossa CEO. Ela foi conversar com o Horta e falou, preciso de alguém porque eu estou indo levar Casas Bahia para o Rio. Em 2009, na época de Casas Bahia. E a gente já fazia Casas Bahia, mas também era oficial do Transamérica. O Hermílio era de operações, todo esse pessoal aí, aprendemos muito com eles. Então, o Horta indicou o João conversou com a Milena. Eu sei que eu estava no Espírito Santo fazendo um evento com a família da Milanese Milanese, que a gente atende, o João atende eles até hoje, são amigos também. De Mármores.
Na verdade, eram outras feiras menores que ele tinha, era época novembro ali, finalzinho de outubro, novembro. O João só me ligou e falou, como é que tá a sua mala? Eu falei assim, pronto pra vitória, um calor danado. Ele falou assim, ó, tô depositando dinheiro, vai pro shopping, você vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom, quanto tempo? 2 meses. Eu, 2 meses? 2 meses. Mas era solteiro, não tinha filho, não tinha nada. Eu falei, tá bom, bora. Já conheci o Rio, já tinha feito lá, já tinha feito outros eventos lá no Rio Centro. E aí eu falei, bora. Aí cheguei lá, a Milena me explicou o que ela queria, porque era um evento novo, um evento de 2 meses, entre montagem e tudo mais. Uma Super Casas Bahia já acontecia aqui no Embi, que marcou época, né? Salvou o Natal de muita gente, Casas Bahia. Tem muita gente que tem muita história, Muita história de Casas Bahia. Esse é um dos grandes Marcos, cases do setor. são Marcos, Sim, É um dos grandes cases que a gente pode a falar UD, do setor. a Casas Bahia. Isso aí, perfeito. Aí eu fiquei lá 2 meses, fiz grandes amigos, aprendi muito. Ana Barreto, na época, Damiante Império, que era o diretor na época do Rio Centro. Aprendi muito, muito mesmo, porque na forma de atendimento e o dinamismo que o Rio Centro tem. Hoje, se eu pego uma história e falo assim, hoje o AMB, ele é mais parecido com o São Paulo Expo ou com o Rio Centro? Com o Rio Centro, porque o Rio tem muito mais evento corporativo que São Paulo. São Paulo tem muita feira. Tem muito corporativo também, mas muita feira. E lá eu aprendi a lidar um pouco mais com eventos corporativos, que não era a minha praia, e o atendimento ao cliente. Uma coisa é atender o expositor, eu estava atendendo o promotor, eu estava atendendo a agência. Não, e pessoas também de cargos e objetivos muito diferentes. Sim. Né? Aí nessa brincadeira eu aprendi muito, muito, muito. Milena, com aquele jeito dela, sempre direta, franca. Jura, eu preciso disso, quero que faça isso. Eu fui para fazer acabei ficando 6 anos nessa brincadeira entre Rio e São Paulo, dos 2 meses. Que ia para o Rio, São Paulo, tive o prazer de fazer uma Rio Mais 20, um evento da ONU, onde que tinha reuniões diárias com o ministro, com o secretário da ONU, para alinhar o evento e estar junto. E foi naquela época da fusão que a GL estava comprando a LPR, então o evento foi montado 100% pela GL. Sim. Então foi uma coisa muito dinâmica, a gente reuniões diárias ali, alinhando. Então foi muito legal esse aprendizado. 20, eu tô me lembrando agora, acho que eu fiz o pavilhão da França. Caramba, quantos anos faz isso? Pô, bastante. Gente do céu, lembrei agora. Eu sou péssimo com dados. Mas faz tipo mais de 15, talvez? Mais de 15, sim. Nossa, gente. Você tá me ouvindo? Eu fiz o pavilhão da França. Que era do outro lado da avenida, da Salvador Allende, que era a área do Rock in Rio. Tinha sido feita pro Rock in a área Rio. aberta. Era uma área aberta, porque os pavilhões dos países eram do outro lado. Exatamente. Nossa, e era um evento complexo. Total. Nossa, muito complexo. Envolvendo um esquema de segurança pesado, com muitos chefes de estados. Eu não tinha tanque na rua. Não, tanque na rua. Na verdade, muita o Rio Centro... né? O Rio Centro, ele não deixou de ser um território brasileiro naquele momento e virou um território da ONU. Perfeito, que bárbaro, né? Então, olha que experiência. Foi uma experiência muito marcante. O Mais 20 eu falo que foi um desafio entre os cases. Olha lá, falando de cases, né, que a gente vai falar. Deu certo, graças a Deus. Porque a gente tem, historicamente, nos últimos anos, alguns eventos mundiais que tiveram algumas dificuldades aqui no Brasil. Tem coisa que não está pronta até hoje. A Rio Mais 20 foi um dos eventos que deu certo. Né? Era muita montagem provisória, e era o que a gente sabe fazer muito bem, né? Muitíssimo. A gente tem know-how, porque a GL pegou tudo, só que terceirizou. A gente monta, né? A gente faz. E quanto tempo durou esse evento? Você lembra? O evento não era tão curtinho. Não, o evento em si, ele demorou, se eu não me engano, 7 dias. Não era Mas a montagem dele foi quase 3 meses. Meu Deus. E é o peso quando você recebe os eventos desses, quando você está numa venue. Por exemplo, o Rio Centro recebeu o Rio Mais 20. Depois veio o broadcast da Copa do Mundo. Depois veio a Olimpíada, que foi sede também. Quando você mexe no calendário de feiras, que já é uma coisa complicada, você acaba perdendo clientes que falam, poxa vida, mas são eventos que a gente tem que receber, e aí você acaba tirando o cliente da data dele, que é uma coisa que é complexa, quando a gente fala de promotor, organizador, é a agenda. A agenda é uma coisa que você tem que brincar. Eu falo que o Marcelinho, que é meu pai, é o diretor de comercial. Marcelinho, não tão grande assim, mas o Marcelinho. Acho que é Marcelinho. Mas ele... Aquela brincadeira de Tetris do calendário de eventos, eu falo que é uma coisa, gente, é muito complexa. É muito difícil conseguir conciliar os anseios e os desejos de todo mundo.
E eu dou muito valor para isso. Falamos agora há pouco, antes, inclusive, de começar a nossa gravação, que a gente são diversos fatores que a gente está falando quando a gente fala de calendário, né? Nós estamos falando desde cobre fatores mercadológicos, que é o primeiro, quando pode acontecer, a fatores técnicos, a gente está falando de tamanho, de pé direito, de tipo de montagem, etc. Calendário internacional, tem uma feira concorrente, uma feira similar lá fora, então a gente tem que se encaixar. Fora a tradição, tem eventos que é de dois em dois, eventos bianuais, é bem difícil de encaixar no calendário. Nossa, com certeza, né? Porque nessa brechinha entra o outro, e depois tem que repensar. Aí você tem que repor, aí você tem uma MTX que é de 3 em 3 anos, que é uma feira muito grande, mas você tem que ter, de 3 em 3 anos você tem aquela feira acontecendo. Com certeza. É complexo essa brincadeira do calendário. 21 anos, É um Tetris, bastante. Gostei desse exemplo. E agora, no Distrito AMB, conta pra gente quais têm sido os maiores desafios. Olha, eu vou falar que o maior desafio do Distrito AMB, hoje pegando essa semana que aconteceu em Intermodal, a gente teve muito trânsito, muito público, o evento crescendo. A logística. A gente tem que trazer o poder público para junto da gente a gente melhorar a logística. Não só a minha, porque o Center Norte sofre quando você está com uma APAS, com uma Build Fair, o São Paulo Expo sofre ali. Então o poder público tem que entender que o pavilhão é apenas uma ferramenta. Perfeito. E para essa ferramenta funcionar, a cidade tem que abraçar, porque tem todos os nossos estudos mercadológicos e tudo mais, a gente sabe o quanto de dinheiro o setor de eventos traz para a cidade de São Paulo. Uma loucura. E o quanto fica dentro do pavilhão e o quanto fica fora, na rede hoteleira, taxistas, tudo. O setor inteiro, é uma cadeia de produção. E a pandemia ajudou a gente a enxergar um pouco melhor esses números. E hoje a gente tem isso muito ponto. O Goulart é um parceiro que ele briga muito por a gente, mas a gente precisa trazer mais, a gente precisa melhorar o nosso modal para dar o conforto para o nosso visitante chegar aos nossos pavilhões. A própria CT, a gente tem, por exemplo, a Brás tem uma... A Brás e o Cindiprom, tem a licença que a gente tem para caminhões, né, para poder trafegar. Sim. Né? Ela está limitada, existem as limitações técnicas lá de quanto tempo esse caminhão pode ter da frota, ano de frota, frota própria que tem que ser. Ok, está tudo certo. Mas a gente entra em reunião com eles e fica nisso o seguinte, eles não entendem a importância, como você falou agora, a importância do nosso setor como fomento econômico, fomento turístico, fomento de trabalho. E aqui a gente trabalha 24 horas por dia, né? Então, parece que a gente está criando um problema. Não, a gente não está criando problema, a gente está criando soluções, cara. A gente está criando emprego, a gente está fomentando, e etc, tal. E os equipamentos sofrem vocês com isso. Vocês, o Distrito AMB, mesmo tem uma alcinha de acesso ali, que se mudasse aquilo ali, já facilitaria, até escolheria melhor o trânsito. Sentar com vocês e dar andamento. Trazer o poder público para a mesa, sentar e falar assim, vamos... Com vontade de fazer alguma coisa. Com vontade de fazer. Não criando burocracia. Tem vários modais exemplos, poxa vida, na Alemanha, o metrô na porta, na Itália, o metrô tem 2 estações, pavilhão de Excel, que é um lugar que eu achei lindo quando eu fui visitar, tive a oportunidade de ir 2 vezes. Você tem 2 estações, uma numa ponta, outra na outra do pavilhão. Olha que alegria. Lógico, Divide o público. foi dividido, E até a questão, quando você vai para a Alemanha, dependendo das feiras, sua própria credencial a gente dá acesso ao metrô. É uma coisa de louco. Você recebe aqui. Você recebe sim. Aqui, você recebe no Brasil. É aquela troca de estamos adorando te receber, né? Exatamente. Foi falado, inclusive, há pouco, com a entrevista passada. Né? Sim. E agora, você comentou o nome de uma pessoa, eu faço questão de sempre ressaltar isso, que é o Rodrigo Goulart, vereador Rodrigo Goulart, agora secretário municipal, que sem demérito nenhum outro, né, político, enfim, nós temos outros aí do governo federal, é uma pessoa que abraçou o setor de eventos, abraçou mesmo, não é assim, história para boi dormir, não, pode, não, é o cara que brigou com a gente, briga com a gente o tempo todo, apenas está sozinho, seja, a gente precisaria que o poder público como um todo entendesse a importância do setor de eventos e não só usasse como dito no Cultura há 30 anos, a vocação de São Paulo, turismo de negócio. Tá, linda frase. E aí? O que a gente pode fazer para melhorar? Pra isso aí? E a gente precisa muito deles, porque tem questão
treinamento, que vocês estão brigando muito, a mão de obra é um problema sério para o nosso setor. Eu acho que a tarifação, impostos para equipamentos, porque olha quanto custa uma plataforma no Brasil. Você vai para montagem fora, você vê muitas plataformas espalhadas em torno do pavilhão. E isso traz o quê? Segurança também para a gente nas nossas montagens. Agilidade, segurança. E essa carga de impostos que a gente tem, não sei, talvez o setor consiga brigar por alguma coisa nessa linha, que vai trazer segurança, agilidade, conforto e melhorar nosso desempenho, que já é bom. Exato, Só que a gente pode ser melhor. melhor. E mais fácil. Sim. Acho que com menos peso, mais leveza, né? Porque, como você mesmo disse, a nossa área é muito dinâmica. Muito dinâmica. Indo nessa linha, quais são os maiores desafios? Agora, vamos lá, agora você como superintendente, ou seja, você é responsável por toda aquela operação como um todo. Montagem, realização, desmontagem, estando fechado, estando aberto. Você é o cara que, se der problema, vão pegar o telefone e vão te ligar. É um equipamento que foi uma parte reformado, outra parte reconstruído completamente. Você deve ter, seguramente, algumas dificuldades hoje que estão sendo transferidas, não há a menor dúvida, né? Deve ter todo o esforço, toda a competência que vocês têm. Quais são os maiores desafios que você tem hoje em dia? Internos ou externos? Não importa se ele é uma coisa interna ou externa. Eu acho que os desafios envolvem abraço, envolve o poder público, envolve a gente. Assim, a gente precisa simplificar as montagens, porque os prazos vão aumentar, a gente está ajustando, mas não é. Então a gente precisa seguir um pouco o exemplo lá de fora, não é deixar mais feio, é usar a estrutura aérea com inteligência, é saber reaproveitar o produto para a gente seguir na linha do ESG. Então, esse é o desafio de convencimento de todos, que a gente já está no caminho interessante e já tem bastante gente com essa consciência. Outro fator, mão de obra. Formar mão de obra, valorizar a mão de obra. Focado nisso. Valorizar a mão de obra. Você vai lá fora, ver uma montagem, os montadores são sêniores, o equipamento volto a dizer, por conta de custo, a serra do cara, ele está cortando, a serra já tem um aspirador acoplado, que ele não está gerando a sujeira. Você vai num pavilhão lá fora, você não vê a sujeira que tem aqui na nossa. Então, a gente precisa melhorar esses processos e melhorar requer equipamentos, requer tempo, requer investimento. Eu vou concordar com você, agora eu vou perguntar se você concorda com uma afirmação que eu vou fazer. A gente tem alguns gaps, né? E a gente precisa sentar na mesa, como a gente já vem sentando, vamos deixar claro, a gente já vem sentando através de alguns fóruns, a BNT, uns fóruns que a gente está junto aí, ao BRAF, a BRACE, enfim, e outras entidades, tentando descobrir isso, o próprio Sindipron que está à frente de uma NR, e conversas também que a gente tem, entre empresas que a gente tem. A gente tem alguns gaps. Um deles é o que você acabou de falar agora, você tem montagens mais inteligentes. Acho que a palavra inteligente é o conceito. E a gente esbarra em prazo de montagem, prazo de desmontagem. Desmontagem, você não consegue fazer uma desmontagem hoje eco-eficiente ou com reaproveitamento de material. Montagem que você vai desmontar um pavilhão de 40 mil metros, 30 mil metros numa noite. Esquece, é demolição. Você não vai conseguir. Você pode ter a melhor mão de obra do mundo, você não vai conseguir embalar o suficiente para tratar. Agora, como é que você faz isso? Fazendo isso mais inteligente, não é uma solução isolada, é uma somatória de soluções para que a gente consiga ter isso. Isso, por aí o caminho? É esse o caminho. Ditado que eu brinco muito com a minha equipe, que você não pode dar feijoada para quem está acostumado a comer papinho. Então tem que ser gradativo. Vai introduzindo, vai trazendo. Vai trazendo. A gente já trouxe muito. Gente, quando a gente foi obrigar o pessoal a usar o primeiro capacete... Eu lembro disso. Nossa, não vou usar. Não, e a bota? No Rio, era numa laje. Cara, não, mas eu não tenho, não sei o quê. Acabei eu entrando no meu carro, fui lá na Barra da Tijuca, comprei um monte de capacete, coloquei ali, que tinha que fazer acontecer, mas tinha que usar o capacete. E agora a gente está falando de NR18. NR18, hoje está evoluindo. Total verdade isso. Nossa, foi eu tô pensando até na minha própria equipe, tá? Que todo mundo era, nossa, não vou usar. Imagina a sua. Agora cada um tem o seu, com o seu nome, com a sua bota, com a sua... Tudo. E isso foi gradativo. Aconteceu a mesma coisa no cabo paralelo. Antigamente tinha muito cabo paralelo, foi mudanças que veio de acordo com, vamos trazendo normas, vamos trazendo profissionalismo para o setor. A gente tem que fazer isso. A gente passou por isso. O cabo paralelo foi uma mudança. Na época, mas o cabinho PP, um cabinho fica feio, o acabamento não fica legal, mas é questão de segurança.
a gente tem que pensar, o que a gente vai focar primeiro? Estética, segurança, eficiência. Eu acho que a segurança vem em primeiro lugar. Segurança dos nossos colaboradores, segurança dos nossos eventos. Pô, quantas vezes a gente já escutou, pegou fogo, há muito tempo que a gente não tem isso, mas pegou fogo no estande dentro do pavilhão. A gente já viu acontecer isso dentro do AMB. Eu não estava nessa feira, mas o que mais acontece as informações circulam muito rápido no nosso setor. Sim. O que aconteceu com o estande do Bradesco no ano passado. Sim. Esse, para mim, é bem icônico do grande gap, do grande problema que a gente tem hoje no setor, tá? Que assim, nós estamos trabalhando, seja a Brasce, o Cinepron, a Ubraf, as grandes VENs, os grandes promotores, estão trabalhando no quê? Para melhorar o setor. Melhorar. Quer dizer, quando a gente fala melhorar, é subir a régua. Você pega, por exemplo, esse stand que você acabou de falar, né? É o cliente que contrata por preço, ele não contrata uma empresa as empresas associadas à Brasce, para você entrar na Brasce, você que não sabe, você precisa de uma série de documentos. Um deles, a empresa precisa ter registro no CREA local. Não é só contratar, a empresa precisa ter registrado no CREA local. É um dos documentos. Então ele vai lá, esse cliente já tem histórico, a gente sabe o histórico dele no Brasil, né? De coisa que caiu, que ele contratou, vai lá e contrata por preço. Aí ele contrata não é uma empresa de cenografia, não, ele contrata uma agência. Nada contra a agência, pelo amor de Deus. Adoramos a agência, nossos clientes. Eu amo, são meus contratantes. Não, perfeito. Ele contrata aquela agência que contrata a terceirização, quarteirização e a quinteirização. Talvez não tenha todo esse expertise. Não tem infraestrutura. E aí a afirmação que eu tenho feito, Jurandir, assim, o pessoal está contratando o mestre de obra, e nada contra o mestre de obra, pelo amor de Deus, importante no nosso setor, para construir o prédio. E não o engenheiro. Ou seja, porra, não tá. Você tem um cara chamado orçamentista, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, você tem um eletricista, você tem uma série de empresas. Todos os profissionais são extremamente importantes dentro daquele processo. É verdade. Então você tem que contratar aquele que é o mais competente. Aí cai o stand e não sabe por quê. Aí fala na própria construção civil, que eu passei por 2 obras, participei da obra do São Paulo Expo. Meu pai era um mestre de obra, construiu muita coisa. E a briga dele era, na época não tinha tanto engenheiro, e a briga dele era ele, com a experiência dele, brigava e batia de frente com muito engenheiro. A experiência vale muito, eu tenho duas experiências com obras que eu tive, que foi o São Paulo Expo e o Distrito AMB. Tem mestres de obras que o engenheiro fazia, não, o mestre falou, eu vou fazer. Ele colocou no papel uma coisa, mas a experiência vale muito. Como tem muito coordenador de montagem, gente, é que eu sou muito ruim com nomes, mas eu tenho coordenador do Odir, da H. Camargo, que eu até citei num evento que a gente teve junto, que entendem muito, e quando eles recebem o projeto, ele fala, meu Deus. Não vai ficar em pé. Mas esse profissional aqui, ou seja, só que esse profissional custa. Sim. Esse é o problema. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse profissional custa. Então não adianta você pegar, ou seja, contratar só por preço. Preço é importante, não há dúvida. Eu também concordo, funciona. Preço é importante, Paulo. Não tem dúvida. Mas ele não pode ser o único. O legal é balizar a régua, gente. Eu falo quando a GL entrou com a montadora, isso e aquilo, ninguém fala, a GL não tem capacidade de pegar tudo, a GL não tem e nem a intenção. A GL é mais uma no mercado. Só que a GL tem compliance, auditoria, fiscalização. A régua. Tem a régua. É isso. E aí, como é que eu vou ganhar? Não vou. E nem tem intenção. Lógico, eu vou pegar uma fatia do mercado que já estava disponível. Com certeza tem mercado para todo mundo. A gente gosta muito. E tem muita gente que critica, fala assim, mas não enxerga as facilidades, o quanto a GL investiu no Brasil. Porque quando a gente fala em pavilhões, no mundo inteiro, é o único lugar do mundo que a GL investe, e já investiu tanto, o único lugar no mundo que a GL tem 2 pavilhões do tamanho de AMB, São Paulo Expo, é o Brasil e a São Paulo. Sério? É o único. É o único país. E lá fora, o sistema é outro. Aí volta a parte do poder público. Como eu disse, o pavilhão é uma ferramenta. No mundo inteiro, os países investem no pavilhão e põem uma empresa especialista para administrar. Perfeito. Para fomentar e trazer negócio para a cidade. Acreditam, né? Esse é o modelo normal no Brasil, não. Você investe. O Rio Centro foi assim, o Rio Centro já existia, a gente só investiu e modernizou. Salvador é nesse formato, Santos é nesse formato. Mas São Paulo não. São Paulo é investimento 100% GL. Então, você pega o próprio São Paulo Expo e o Distrito AMB, praticamente por coisas novas, completamente diferentes.
São completamente diferentes. Eu O que era antes, exato. A Embi eu acho que manteve, né, algumas coisas até icônicas quando a gente vai lá na parte da entrada, que tem aquelas Os pés de tesouras, galinha, os exato. famosos pés de galinha. Exato, e é legal. Eu acho que pra nós, né, é emblemático, né? É um negócio legal. É muito bacana. Você sabe que eu fui criado, nasci dentro do AMB antigo, né? E você hoje, cada vez que eu vou lá, eu sinto orgulho. Sabe? Ou seja, que sabe aquele, como fosse um filho que melhorou? Ou seja, Total, gente, eu tive nascer aquele filho, e hoje em dia você vê aquele... Eu tive o prazer, antes do falecimento do Sr. Bortoli, falecido Bortoli, que é um craque do operacional, aprendi muito com ele. Falta. Sim. Quando ele foi no AMB, depois da reforma, ele falou, era o que precisava, mas manteve um pouquinho da minha história, porque o Bortoli viveu ali dentro. Né? A conexão O emocional. pé de galinha que vocês acharam de fora foi demais. Não é? A conexão emocional. Eu mesmo fui, olhei e falei, gente... E a gente manteve o projeto original, até restaurou, porque o AMB passou por reformas do decorrer dos anos, que aquela parte de abertura de claridade, ela era fechada. E depois dos anos, por questões de bombeiro, ele teve que ter abertura. E por ali, conforme ela vinha o vento, a água entrava. Então a gente voltou para o projeto original, porque ali já tem uma circulação, uma área aberta. Então, a gente pôde voltar com o projeto original. Eu falo que quem não vive um projeto, não viveu uma obra, isso é um legado que eu vou carregar comigo para o resto da vida, que eu vivi 2 obras, 2 dos maiores pavilhões do Brasil. O quanto é complexo você conseguir colocar dentro de um projeto que você recebe de um arquiteto francês, que é o Wilmot, que é o escritório de arquitetura que fez os 2 pavilhões, projetos dos 2, e depois tropicalizar ele dentro das normas brasileiras. Nacionalizar. E materiais, né? Materiais. Normas. O Arquiúde que tem na fachada do AMB foi para a França para eles aprovarem de voltar e fazer isso acontecer. Muito interessante. E o São Paulo Expo também tem aquele arco de alumínio, de cobre, aquilo tudo foi desde lá que a gente veio, trouxe, achar fornecedor. Nossa, e bárbaro. o outro fator é assim, trocar o pneu com o carro andando. São Paulo Expo a gente rodou com eventos até o máximo que deu, a AMB também a gente rodou com eventos no meio da obra. Por quê? Porque o nosso mercado é tão dinâmico e não tinha lugar para repor esses clientes. E se o cliente deixa de fazer uma edição, fala, não, vou fechar a porta e você vai voltar daqui 2 anos depois que acabar a minha obra. Esse cara, ou você matou, pode ter corrido de matar o evento dele porque o concorrente pode pegar. Então, é todo esse problema. Por que fazer um evento no meio de uma obra? E sem contar que o pavilhão, ou seja, é apenas uma parte. Sim. Escrito AMB, você tem diversos, você tem que acho que tem... E foi por partes. Você foi fazendo vão por ter partes, outras... Ainda tem a próxima fase do projeto, sim. Ainda tem surpresas ainda. O que eu acho que é o importante com esse projeto, a gente colocou mais... Quantos? 60 mil metros? 76 mil metros. 76 mil metros quadrados de área de eventos. Nossa. Né? E olha, a pujança da economia, a pujança do nosso setor, a força do nosso setor. Como é que vocês estão de calendário? Graças a Deus, cheio. Nossa, então, mas até pegando o gancho que ele falou, ele tirou um pouquinho dali, mas ele tinha que ter a esperança que iriam voltar. E o São Paulo Expo lotado, ou seja, você pega o Centenário lotado, Transamérica lotado. Então, São Paulo, né, gente? É a força do nosso Não é à setor. toa que a gente investiu em 2 grandes espaços em São Paulo. Exato. Fala de tendência. Tá? Pulei uma pergunta aqui. O que você enxerga de tendência no setor hoje em dia, João? Você está no dia a dia da operação. Não, eu estou no dia a dia da operação. Eu tenho certeza que a sua cabeça sempre está pensando... Você falou agora sobre prazos, sobre montagem mais eficiente, etc. Eu acho tem que alguma outra coisa? A tendência do ESG faz parte total do nosso dia a dia. A gente precisa cada vez mais melhorar esse setor. O ESG, e aí vem essa montagem mais inteligente e tudo mais. E uma coisa que a gente faz, assim, não entra muito em tendências, mas dentro dessa linha de ESG, que todo mundo fala em produtos eficientes, ecológicos, mas é o que a gente faz também com a sociedade. Você é testemunha do que a gente fez da parte social. Eu sou suspeito a falar, a gente começou com um projeto lá no São Paulo Expo, hoje a gente já trouxe para o AMB, a gente faz um Natal com apoio do mercado de eventos, que é o Natal Tudo de Bom,
Poxa vida, no São Paulo X a gente recebeu quase 2.000 crianças, foi um dia lindo. Lá em Bi a gente recebeu 900 e poucas crianças da região, da comunidade. Aí vale um testemunho, olha, a gente estava... A Brás tem uma pequena participação, enfim, a gente pode ajudar também, é uma somatória de esforços, mas quem está lá, quem pegou pelo cabelo foi esse cidadão aqui. Então você vê, em vez de... Ali ele não é mais o superintendente de operações, ali ele é o Jurandir, que estava à frente de um projeto social, né, com as comunidades, e com um sorriso de orelha a orelha. Fui lá no sábado, domingo, fui lá ver como é que estava o projeto, porque a gente só tem que te parabenizar. São essas coisas que a gente vai fazer, vai mudar o mundo. Não é numa mesa, a gente vai mudar fazendo esse tipo de ações. Na verdade, a gente não pode, quando você quer mudar a história da papinha e feijoada, cada um fazer a sua parte, é um pouquinho, é a papinha e a feijoada. Faça a sua parte, não espere, e depois... Tem muita gente que fala assim, mas a pessoa nem precisa. Cara, o calor do seu coração, assim, você fala assim, eu fiz minha parte. É isso. Se a pessoa recebeu bem, recebeu mal, não cabe a gente essas coisas. É isso. Faça a sua parte. Tem que fazer a nossa parte. É isso aí, perfeito. E isso vai para o nosso mercado de eventos. Se cada um fazer a sua parte, tentar melhorar um pouquinho a sua empresa, não importa o tamanho da empresa. Poxa vida, é verdade, tem que usar capacete, eu vou puxar mais a orelha do meu funcionário. Poxa vida, vamos se atentar, mandar cumprir os prazos. Isso tudo vai gerar o profissionalismo do nosso setor. Se eu entendo, então, o que você está falando, e eu vou assinar embaixo, quando a gente está falando nisso, quando você fala qual é a tendência? A tendência é SG, mas nas 3 letras da história. Nas 3. Não só, a gente não está falando só... Exato, de porque a gente sempre gosta de trazer. Que é isso aí. Né? Não tem como não gostar do cara desse. É isso aí. Eu sou fã do social. Ai, que bom. E falando um pouquinho da Abrace, né? A gente está muito junto de vocês, né? Acho que a grande maioria dos nossos associados está muito presente. E essa troca, né? Acho que o associativismo ele está tão presente na troca do dia a dia e muito mais do que isso. Eu queria saber como nós, empresas de montagem, né, de cenografia e as montadoras, a gente pode auxiliar vocês no processo. Porque é uma via de 2 mãos, né? Às vezes eu me coloco muito no lugar de vocês, divido muito isso com o Paulo, que falo, gente, não é só querer. Eu acho que é uma troca. Como você acha que a gente conseguiria, mais ainda, né, porque a gente já troca bastante, mas auxiliar vocês no dia a dia, no relacionamento, exato, nos processos? Eu falei antes, se cada um falar assim, eu tenho na minha consciência, eu como dono da minha empresa, eu como um executivo de uma empresa, eu vou puxar a orelha dos meus colaboradores para fazer a coisa certa. Hoje a terceirização sofre muito, mas a gente tem que valorizar o nosso colaborador. Quando eu digo as montadoras valorizando o seu colaborador, entra aquela coisa da margem, do resultado, do lucro, mas o colaborador valorizado, ele vai fazer menos coisa errada, porque ele vai falar, poxa vida, aqui eu ganho o sustento da minha família. Aqui eu vou fazer bem feito, não é porque eu estou no pavilhão, no galpão eu sou todo arrumadinho, chega no pavilhão e a gente bagunça tudo. Não. A gente tem que ser também organizado ali, porque vai facilitar para todo mundo. Se você entra... Uma vez eu estava conversando e o cara falou, não, mas a montagem é muito... Tudo tranquilo. Eu falei assim, quantas vezes você vê no primeiro dia de uma montagem? Ou na desmontagem, para ver o que é? Aquilo sim é o evento. Então, talvez a gente possa, como gestores, a gente estar um pouquinho mais presente no processo. Exato. Presencial, né? Presencial, porque é muito fácil cobrar quando você está atrás da cadeira do escritório. Vai lá ver a realidade, a quantidade de gente que você tem dentro do pavilhão. Um exemplo é Intermodal, agora mesmo uma feira gigante, cresceu 30% no mínimo, que saiu do São Paulo X, cresceu, trouxe mais estandes, trouxe mais receita para todos. E teve gente criticando, reclamando. Quando a gente foi puxar, a pessoa só estava, chateada porque ele estava numa fila, porque ele não cumpriu os prazos que deveria ter cumprido antes. Então eu falo, a gente tem que ler a cartilha e cumprir os prazos. Erros vão acontecer, ajustes vão acontecer, mas eu acho que tem que estar todo mundo acertado. Falou assim, poxa vida, eu vou criticar aqui, mas eu vou dar essa sugestão aqui. Abrir esse canal que hoje eu tenho com o Paulo. Quando tem um evento que a gente está, Júlia, tá dando problema lá. Ou vice-versa, que eu já liguei o Paulo. Estão pisando na bola ali, me ajuda. Hoje, mais cedo, o Paulo a gente estava conversando sobre, poxa vida, a Automec lá foi difícil, foi punk lá a montagem. Eu falei, foi, porque a feira cresceu muito, gente. Mas é mais resultado, é mais emprego.
a gente tem que ter um pouco de... Trouxe mais estantes, a gente colocou uma tenda, mas hoje o São Paulo nem coube a Automec, nasceu uma tenda. Que loucura! Então é assim, olha o dinamismo e a pujança do nosso E setor. o poder que a gente tem, né? Exato. Ó, com essa sua expressão, o poder que a gente tem. A gente agregou uma tenda no São Paulo Expo, que é um dos maiores pavilhões do Brasil. E aí eu fico lembrando da tenda que a gente montava no AMB, no espelho d'água. Eu lembro na época de Alcântara. Tomou carreira dos grandes, eles botaram para correr também. Na época de Reed, a gente chegou a montar a tenda no espelho d'água. Isso aí eu montava na época com o Anselmo. Sim, seu Anselmo. Tendas da Aerotente na época. Nossa. Como a gente novinho, né, cara? Deixa eu te fazer uma coisa. Você está falando de montadora, eu vou te falar agora da Brassi, tá? Qual que é, na tua visão, qual que é a importância da Brassi hoje em dia nessa relação junto a Horas Vênus, etc. E você pode ser muito franco, se você falar mal, a gente corta e está tudo certo. Sem problema. Mas é assim, eu acho que a importância é institucional. A gente precisa mostrar o poder do nosso setor. Se a Abrace, se a Ubraf, Sindiprom, Ampro, todas as associações tiverem força e envolvida, a gente mostra a força do nosso setor. Força do associativismo. Exato. Por quê? O nosso setor voltou depois, a pandemia é um exemplo muito claro disso. O nosso setor voltou depois de shopping e o evento não tem nada de diferente do shopping. As lojas são os estandes e as pessoas estão circulando. Por que eles voltaram antes? Porque a Associação de Shopping Center tem um número grande de funcionários, mostra o número dos funcionários. Então, a terceirização, a quarteirização ou a informalidade é um problema. E o que a Brassi faz, trazendo, tem que certificar, tem que ter o registro, tem que ter isso, ajuda porque a gente consiga realmente mostrar os números de colaboradores, números de vidas, de família, de pessoas que dependem do nosso setor. Puxa vida, se a gente pegar a quantidade de gente, eu acho que agora na Intermodal, na montagem, a gente tinha mais de 5.000 pessoas trabalhando ali tranquilamente. Coisa maravilhosa, né? É um número gigante de trabalhadores. Só na Intermodal e todos os outros que estavam acontecendo simultaneamente. Quando você manda, você tá fazendo algum cenário, alguma montagem e tal, aqui não é uma para aqui, a outra é. Sim, tá no galpão. É verdade. E eu falo que a gente tem alguns erros, e aí talvez volta o poder público nisso, a gente colocar, porque se eu pego, é que quando eu coloco o restaurante, e eu cuido de A e B também dentro do AMB, tá embaixo do meu guarda-chuva, não tem uma classificação de restaurante de eventos ou garçom de eventos. A quantidade de garçons, ontem eu estava dentro do AMB, com toda a praça de alimentação, junto lá com o Grupo Eldorado, que é o nosso parceiro, o Caco e o João. Aliás, super parceiros. Super parceiros nossos, estão junto já nas 3 venues com a gente. É assim, se você pega a quantidade de pessoas, eles tinham no mínimo ontem 700 colaboradores. Olha que loucura. Só que esses 700 não aparecem. São invisíveis nos números. Porque eles são freelancers, entre aspas. É freelance. Né? Então a gente tem que ter uma forma de cadastrar, mostrar esse número de pessoas. Porque nada mais é que pessoas. Foi o grande problema que a gente teve na pandemia, como você já comentou há pouco, que a gente não conseguia naquele momento. Ter força. E aí, tudo tem um lado bom, né, na vida, tudo é lado bom. Acho que existe um lado bom da pandemia, foi mostrar a necessidade das entidades, das associações, ou seja, do associativismo, como força para você brigar, para você lutar, para você poder melhorar todo o seu trabalho. E os eventos que a gente faz, a gente fez um congressinho lá da Abrace, a gente fez ano passado hoje. Teve a feira da Ubraf. Da Ubraf, que o PO organizou. Então, eu acho que a gente tem que fazer esses eventos para mostrar um pouco também da nossa realidade. E trazer o prefeito, trazer o governador, trazer a secretária de turismo, mostrar que tem um peso. Hoje, quando a gente fala sobre o peso, a gente é regido pelo Código de Obras. A gente não tem nem uma NR. Que a gente está brigando. Faz muita falta. E faz falta o risco de uma montadora, pela falta da NR, tomar uma multa, que são realidades totalmente distintas, um canteiro de obra, para uma montagem de pavilhão. Concordo super com então, você. A gente tem que mostrar, e só quem vai conseguir fazer isso é as associações. Aliás, a associação, eu quero te fazer um agradecimento público. Hoje a Abrace, você que é associado à Abrace,
Quando você vai no distrito do AMB, você vai descarregar seu equipamento, seu material, você tem desconto. Né? Você tem 20%, se não me engano, de desconto, alguma coisa nesse sentido, para associado à Brás. E isso a gente deve ao Jurandir, que a GL, empresa. Então, a GL, os cabos aéreos também, né? Que é um os cabos negócio tão aéreos bacana. também, a gente também tem desconto. A gente gosta. São uma associação, ela tem um tripé, ela precisa fazer 3 coisas. Ela precisa fazer com que o seu associado venda mais. Então, hoje nós somos indicados por todos os promotores. Antigamente era contrato montador oficial. Hoje fala contrato associado à Brás. Então, vender mais. Segundo, administrar melhor. Então, Gestão. Então, tudo que a gente possa fazer, desde briga do PS, informativo, como fazer contrato, etc., assim por diante, tem diversas ações que são feitas. E aí entra também as normas todas que a gente está falando e tal. E por terceiro, e não menos importante, gastar menos. Né? Então, tem uma série de ações que a gente faz, de benefícios para os associados. No caso das ações em conjunto com o Grupo GL, nós temos os cabos aéreos, tanto no São Paulo Expo quanto no Instituto do AMB. E no AMB a gente tem o coisa. Mas eu agradeço no São Paulo Expo também. Mas assim, eu falo agradecimento, é a GL, não há a menor dúvida, a GL, não há dúvida. Mas isso é uma coisa que esse nosso podcast está tentando bater. A gente aqui não está conversando, por mais que você seja o superintendente de operações, está falando com o Jurandir. Ou seja, existe a pessoa, que se a pessoa não quiser... Ele acreditou e lutou pela gente. Isso aí. Essa é a não foi diferença. fácil, porque é um grupo grande. Você não sabe assim, vou pegar e vou dar desconto. Mas, não é assim que funciona. E não é pouco desconto, porque nós somos em muitos. As pessoas falam assim, poxa vida, como que é o dia a dia? Por mais que a gente tenha autonomia de tomar algumas decisões que o nosso cargo permite, mas é um grupo que eu tenho que justificar. Para vocês terem ideia, uma concessão como o AMB, com a SP Tours, que é o nosso poder concedente, eu tenho que mandar esse contrato para eles e tudo que eu faço, eles têm que estar cientes. É o teu sócio, né? O meu poder concedente. É o meu poder concedente. Ele que é o meu fiscalizador. Ah, mas por que teve esse desconto na linha do estacionamento? Eu tenho que informar. Foi uma briga. Eu só tenho que agradecer. É moroso. É moroso o trabalho. E outro detalhe, assim, até para contextualizar, quando a gente fala de carga e descarga e tudo mais, isso a gente teve essa conversa na Abrace lá atrás. O Paulo lembra quando foi com os advogados lá da Abrace, vamos fazer uma reunião, falar sobre carga e descarga, por que está cobrando. Porque o carga e descarga. Lembrei já. O carga e descarga é uma área de carga e descarga. E antigamente virava depósito. Ninguém saía, ficava lá estacionado para sempre. Então, o preço que é cobrado, eu falo que o carga e descarga é uma região que o preço que eu cobro, ele não paga o custo que eu tenho, que é muito funcionário para tentar organizar, mas se deixar, as pessoas ficam. Então, é a educação. Faz sentido muito. Um pouco voltando atrás do que a gente falou. Poxa, gente, entrou, descarregou. Aí, o que a gente faz? Cria um bolsão. Hoje eu uso no AMB, eu uso no Sambódromo com um bolsão de caminhão gratuito. Só entra para descarregar. Não está guardando. Por exemplo, a Intermodal, agora a gente soltou o comunicativo assim, caminhões podem chegar a partir das 22 horas, ou vamos abrir uma parte do Sambódromo, que a gente vai parar os caminhões lá no fundo, gratuitamente, ele tá lá. Só manda o caminhão para dentro do pavilhão, na hora que já, por exemplo, na desmontagem, na hora que você terminou de descarregar, para você carregar. Perfeito. Não, mas eu tô chegando... Aí vem a questão da organização, aí vem o terceirizado. Às vezes chega um motorista com o caminhão, que é terceirizado, e fala assim, qual que é o stand? Não sei, mandaram eu vir para a AMB. Isso. Como é que você organiza essa logística em 500, 400 stands? Você vai pegar a Naturaltech lá com o Valtinho, 700 expositores. Meu Deus. Não sei, mandaram eu vir para a AMB. Isso, mas eu tô na fila, é minha vez. Minha nota tá escrito AMB. É minha vez já. Jura, o e-mail é gigantesco, né? Então eu vou aproveitar isso aí, vou tentar fazer uma analogia. Você anda de bike, você anda de bicicleta. Porque assim, eu te acompanho lá, quando eu vejo que o cara está em Minas, não sei aonde, andando de bicicleta. Eu gosto, é um dos meus prazeres, um dos meus hobbies. De bike? De bike. Mountain bike. Mountain bike. Eu ando de bike, o Rodolfo anda de bike também, o Aquim anda de bike bem. Ele nos contou, ele contou pra gente. Vocês estão competindo hoje em dia? Não, é lazer mesmo. O Rodolfo gosta de estrada, eu gosto de montanha, trilha, essas coisas. O Joaquim vai fazer o triatlon, fez agora em Florianópolis. Ele contou. A gente tem que ter uma válvula de escape, Paulo.
Eu gosto do meu futebolzinho de quarta-feira. Olha. Gosto do meu pedal de final de semana. Sempre que eu consigo, levo meu filho junto. Que bom. Tem que Isso é o tentar grande trazer. hobby. Esse é o grande hobby. Esse é o meu grande hobby. que Futebol E não é Ibiza de bicicleta lá também? Ou não dá. Acho que ele não ia conseguir nem dar 2 pedaladas. Na verdade, Não é? dentro do AMB, às vezes a gente tem os carrinhos de golfe que a gente usa para se locomover de um lado para o outro. Meus colaboradores, eu comprei bicicletas, umas de 3 rodinhas, para eles andar com a caixa de ferramenta, porque você pega o AMB, é da Ponte da Bandeira à Ponte da Casa Nossa. Verde, que é um Quanto sambódromo. Não, e pra segurar. A gente fala ali quase 2 quilômetros. Isso eu não sabia. Chega dias ali de eventos que dá. Você marca no relógio 20 mil passos, Nossa, gente. 18 mil passos. A gente marca na minha turma da A Núcleo. gente tá com essa mania de ficar E fazendo eu isso, né? fiz até um Mas é post interessante. ontem de uma das pessoas que trabalham comigo. A gente fez 6 dias de montagem, ele andou 100 quilômetros. E ele falou, gente, eu andei 100 quilômetros. 100 quilômetros. Mas e são ferramentas que a gente precisa. O carrinho de golfe, o patinetezinho que ajuda a gente a andar de um lado para o outro. Porque essas feiras muito grandes. É uma loucura, Eu né, lembro gente? quando eu trabalhava na Compacta, enfim, no montador, às vezes eu estava responsável por 2 estandes. Um era na rua A01, o outro era lá do outro lado do Não, pavilhão. você fala, Aí sério? andava- Alguém tá te chamando no B? Não, Você fala, e tinha, pô. ele tinha um carrinhozinho que tinha uma coisinha, um velocípede, sei lá, qualquer coisa para andar. Esse era o cara, eu sempre achei. Fazer evento de área externa, quando você tinha que montar tenda, essas coisas, Nossa. Macaé. Nossa Senhora. E o que você diria para as pessoas que estão começando na nossa área? Qual seria um conselho A câmera importante? aqui, olha. Para lente da verdade, Paulo? Virar pra câmera. né? Olha, eu diria que é uma área que é apaixonante. Mas também requer muito carinho e atenção. Tem que ter dedicação para trabalhar nessa área. Não dá para você falar assim, eu vou embora e vou deixar o negócio inacabado. Não dá. Um dos meus maiores desafios como organizador de pavilhão é ter um funcionário CLT, porque o promotor ele tem aquele eventinho dele que ele vai, o evento dele que ele faz, e depois ele vai ficar uma semana, fechou o evento, fica uma semana. No meu caso, acaba um, entra outro, acaba um, entra outro, acaba um, entra outro. Tá feliz, né? E o pior, é CLT, é hora extra, você tem limitações. E aí, como que eu vou fazer que o meu cliente entenda que de manhã ele falou com o João e à tarde ele tem que falar com o Luiz? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que ajuda muito a gente Muito, nisso né, com o aproximar. cliente. Então, o desafio que eu acho é manter os colaboradores com essa vontade de atender, de engajar. Que os novos colaboradores, essa geração nova, não tem mais esse apreço de ficar muito tempo. Nossa, todas as pessoas que têm vindo aqui Fala, têm né? falado sobre isso, sabe? Eu tô com colaboradores assim que tá feliz, adora o que faz. Mas eu arrumei um que faz home office. 4 dias na semana. Outra geração. E como que a De gente faz o home imediatismo. office no nosso pavilhão? Nós somos muito presenciais. Total. E como você mesmo disse, quanto mais presencial, mais funciona, mais sucesso, mais garantia, né? Agora, você sabe onde existe uma dificuldade, existe uma oportunidade. Né? A gente está falando o seguinte, para quem quer entrar no setor, se você gosta de trabalhar, se você ama as coisas que você faz, e num setor que tem 1 quatrilhão de oportunidades, É verdade. meu amigo, Eu sou é apaixonado. a carreira da tua vida. É Eu isso. sou apaixonado pela questão do design, o lançamento. Quem é arquiteto, eu falo, minhas sobrinhas, tem 2 arquitetas, assim, a feira traz coisas de arquitetura, os estandes trazem coisas de arquitetura que você fala, nossa, uma das coisas, quando eu era operacional de pavilhão, que eu adorava era analisar projetos e depois entregar a feira e você vê aquele projeto que você analisou, que você comentou, que você Expectativa e criticou, realidade, né? ver ele acontecendo. É verdade. A arquitetura promocional, É muito a Leila, lindo, é a muito Leila, o lindo. Bueno são craques nisso. A arquitetura promocional é lindo. Deveria, nem sei se é uma matéria da faculdade, mas deveria ser. Deveria A ser. Leila tem um curso agora, Eu vi o curso grupo dela. Bueno, agora o grupo universitário, agora, né? Arxe. Já está E Arxe. da Arxe, né? É um projeto da Arxe. Você... Cara, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Você falou de conselhos, visão de futuro. O que a gente tem de pergunta agora que a gente pode anotar isso, né? Me perdi. Eu acho que é visão de futuro. Eu acho que a gente não falou sobre a visão de futuro.
Para os próximos tempos, assim, o que a gente está vendo? A gente falou um pouquinho de ESG, né? A gente falou um pouquinho sobre os profissionais mais engajados de sucesso. Nós aqui temos acreditado muito nessa questão de trazer uma geração nova de profissionais. Sim. Falando um pouco do poder público, até pegando esse gancho e fazendo um grande elogio à Secretaria de Educação, que a gente fechou uma parceria de 5 anos, que agora a gente vai trazer profissionais novos, né, para a nossa área, não só os que já são da área, mas também pessoas novas. Então a gente tem acreditado muito nisso. E você? O que você acha? Eu acredito muito, e eu particularmente adoro formar pessoas. Que delícia. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho aí o Lucas Ren, que agora está na Feira Milano, gerente de operações, que é um ex-funcionário meu. Começou... O Lucas, quando eu fui contratar, como é interessante apostar em pessoas, ele era formado, se eu não me engano, em publicidade, e eu trouxe ele para o chão de pavilhão, fiscal de pavilhão. Quando eu fui contratar, alguém virou e falou assim, ele não tem perfil. Eu falei assim, ele tem perfil. E hoje ele é gerente da Feira Milano, de operações. Aí tem a Karina na Messi Meeting também, que saiu da gente. Aí eu escutei um dos diretores dele falar assim, parabéns, você treinou muito bem. Que delícia. Isso é satisfatório para você como líder, né? Valeu, né? Valeu a pena. A Sabrina trabalhou comigo, a Sabrina tem mais tempo que eu de pavilhões, mas hoje ela é gerente de operações, a gente trabalhou junto, aprendemos junto, sofremos junto, ela é gerente de operações, veio da mesma escola que eu. Então, eu tenho essa particularidade de gostar de formar pessoas. Olha. Hoje, se você pegar a média de idade da minha equipe, é 20 e poucos anos. Olha... Todos novos. Tá investindo nessa geração nova? Tô investindo. Tá difícil de achar, mas a gente vai... Quem a gente vai lapidando, né? Eu também concordo. Eu acredito muito. Eu gosto. A gente tem um programa com menor aprendiz. Bárbaro. Então a gente tá tentando trazer. Esses dias tô tentando agora viabilizar um programa com a melhor idade também, com um balcão de informação. Olha, que ideia genial. Eu já tava me sentindo maravilhoso isso. A IMB precisa, pelo seu tamanho, a gente tem ideia de colocar um balcão de informação ali na marquise, porque a pessoa chega... Todo que lado que eu se vou. Perde. Até hoje, né? Onde é o pavilhão 1, 2, 3, 4, ABCD. Aí eu tô atrás de uma associação para pegar uma melhor idade. Que legal, cara. A gente tenta engajar. Falei, o S é uma coisa muito viva comigo. Presente. Que bom, mas é formar, gente. Eu acho que pro futuro a gente precisa formar, trazer pessoas novas. Poxa vida, eu vejo amigos que eu tenho dentro do pavilhão. Eu ando dentro do pavilhão, converso com um montador. Tem os meninos do tapete, que trabalha o Adriano, o Éder, que são terceiros ali, que eu vejo que eles já estão tanto tempo naquela área, só que eu não vejo pessoas novas nascendo para aquela coisa. Tá vendo? Esse é o nosso objetivo. Esse projeto que ela comentou agora é um projeto da Secretaria da Cultura e a gente tem a primeira aula, agora a gente está com 50 pessoas. Tá? E você falou assim, 50 forem boas, 50 são contratados. E a ideia é justamente essa. E tem um outro projeto que está nascendo também, aí já com o Grupo GL, com algumas reuniões que a gente participou, envolvendo o vereador, o secretário Goulart, tá? Tivemos uma reunião com o Joaquim participou, né, como Joaquim Nandelli como montador associado à Praça, que encampou com a diretoria de RH do Grupo GL. A gente também formar mão de obra, ou seja, acho que o trabalho a ser feito pelo setor, formação de mão de obra, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, e a turma que entrar tem que fazer a parte deles. Querer aprender e fazer. E é uma área apaixonante. Eu volto a dizer, é uma área apaixonante. Depois que você bebe dessa água, é difícil. Eu posso dizer o mesmo. E se você tivesse que dizer alguma coisa lá pro Jurandir, que estava começando, lá atrás, ó. Entrou numa máquina do tempo. O que você diria para ele? Olha, eu diria assim, juízo. Olha, juízo! Toda fase, quando você é novo, solteiro, você deixa passar algumas coisas da vida que você, agora que vai chegando a idade, você fala assim, poderia ter feito diferente. Então tenha juízo quando você for tomar suas decisões. Consulta os seus parentes, seu pai, sua mãe, mas tente sempre arrumar um tempo para a família. Eu acho que ter tempo com a família, a GL, a gente internamente ali, eu sou um fã da GL, estou há tanto tempo lá, que é assim, que é dentro das nossas pesquisas, Great Place to Work e tudo mais que a gente tem dentro da empresa, que já é o 7º ano que a gente ganha esse selo, o tempo, como você gerencia o seu tempo com a família.
Eu tenho hoje, que nem eu falei, hoje eu cuido de estacionamento, manutenção, AIB e operações. E em operações tem segurança e tudo mais. Eu tenho um time. Quando eu vejo que o meu time tá falando assim, ô Jean, você folgou que dia? É, importantíssimo, né? Às vezes tem umas pessoas que não, você tem que folgar. Eu tenho o Alexandre Coelho, que trabalhou comigo no São Paulo X, está lá até hoje, que cuida de facilities, que é o gerente de facilities, coordenador de facilities, que ele virou para mim, ele era de eventos, eu trouxe ele comigo na época de JA também. O João já brigou muito comigo, porque eu já roubei muito funcionário dele. Você tenta, vai pegando o que é bom. Olhar. Desculpa, família, vamos lá, quantos estão envolvidos? Vamos fazer essa pergunta, é ótima, Pega o computador aí, vamos fazer uma... Vamos lá, vai falando que eu vou fazendo uma aqui. contagem, assim, tem primos, mas assim, mais diretamente, meus 4 irmãos, a gente somos em 5 irmãos, 6 na verdade, tem a mais nova, mas 4 são da área. Um tem uma empresa de credenciamento. Todos complementando. Um trabalha com o João, minha esposa trabalha com o João também, minhas sobrinhas, o marido das minhas sobrinhas também trabalha com eventos, um deles. A filha do João, né? Que ele falou, da medicina, vai não. Vai ser engenheiro, vai ser arquiteto, vai ser tapeceira, vai trabalhar com evento. A mãe dela queria que ela fizesse. Aí ela virou e falou, não. É apaixonante, não tem como a gente... É apaixonante de viver isso dentro de casa. A gente tem a casa na praia lá, quando a gente desce junto, a família, quando a gente vê, a gente tá falando de eventos, trabalho. Não tem como, porque é o nosso dia a dia. Você consegue em casa? Cara... Conversar com o seu marido? Mais ou menos. Até porque, vou dar um outro exemplo assim, todo mundo fala, mas você só conversa disso em casa? Mas se você tivesse o trabalho e eu outro, eu não chegaria em casa e te contaria meu dia, você contaria o seu e beleza. Mas lá a gente tem a mesma vida. É que eu, eventualmente, trabalho na mesma empresa, mas eu não encontro muito meu marido, nós somos de áreas muito diferentes. Você falou que a sua mulher trabalha na área em outra empresa. Então, cara... Conta o dia a dia, escuta o dia a dia. Exato. É uma grande troca. Exato. Talvez a gente tenha facilidade, entre aspas, do entendimento profissional. Que isso eu acho que é uma grande chave do sucesso de um casal, né? Como a gente é da mesma área, talvez a gente consiga até ambos... porque tem a questão do tempo, né? Exato. Eu prefiro fazer uma feira, organizar como operacional e como pavilhão, do que fazer um stand. Um stand é muito detalhe. Um stand você fica à noite. É verdade. Poxa vida, eu já, na fase de JA, eu fui organizar um stand do Bradesco, que você lida com o ego das pessoas. Total. Eu tava com o stand totalmente pronto. Um equilíbrio ali de pratinho. Um stand pronto. E o cliente chegou e falou assim, não, essa cor não é o meu padrão. Conheço essa história. Vamos à noite virar e vamos atender o cliente. Exato. Então, tava pronto para ir embora às 9 horas da noite e sair de lá às 4 da manhã. Isso... Não, no AMB. Isso acontece, né? E é uma coisa que acontece. E aí eu acho que também faz parte do nosso trabalho, assim como você trouxe aqui, facilitar a nossa vida. Vou dar um exemplo. Se a gente mandasse antes a prova de cor, não aconteceria isso. Então, eu acho que só passando para a gente ir aprendendo... facilitando e melhorando os processos. Você tem empresas como essa aí, sempre tem um assessor, né, que quer mostrar serviço para o chefe. E vai pegar ali... E aí ele quer uma coisa que está perfeita, mas ele quer achar alguma coisa... Ele quer falar que foi ele que deu o último tchan. E a diferença entre stand e evento corporativo, eu também passo muito por isso. O stand... Às vezes, ele não é tão grandioso, por exemplo. Então, a quina do pisinho que está enrugado, aquele piso, o cara quer que você troque. O corporativo é uma coisa mais ampla. Então, o cara não fica olhando o detalhinho do detalhinho. Então, eu sou mais de corporativo, então eu tô falando isso. Porque quando eu faço stand, nossa, gente, pra mim... muito detalhe, muitas pessoas envolvidas. Então, uma coisa. E o meu dia a dia no pavilhão... o AMB está sendo uma escola para mim, uma área nova, porque eu tinha acostumado com feira, congresso, e aí o AMB veio com um incremento a mais, setor de shows e entretenimento. Olha, tá vendo? Uma experiência nova. Uma nova experiência que eu tô aprendendo a lidar com eles. Depois de tantos anos, né? Tantos anos. Lidar com tanta coisa. Aí veio a cereja do bolo. Um outro público. Ainda um carnaval, porque o primeiro sambódromo... que não é público, né? A gente gerencia um sambódromo. Você sabe que você falou uma coisa agora que eu não tinha pensado nisso de uma forma tão clara. O nosso setor, ele é um setor que a gente aprende
a vida Inteiro. toda. Paulo, todos os eventos Não, sempre agregam. Vou dar um exemplo para mim, tá? Eu tenho 46 anos de profissão. Isso que a gente está fazendo agora é uma Olha, novidade para a gente. ótimo exemplo. É uma novidade Legal. para a gente. A gente está fazendo o 14º episódio, estamos aprendendo. A gente vai se reinventando. Isso. E com as resiliência. pessoas a gente aprende muito também. Aí é bacana. Não é? Eu, todos os dias, assim, eu acho que essa troca é muito importante, né? E, ó, só de estar aqui hoje, ver quantas coisas nós vamos levar daqui dessa mesa hoje. Pelo menos eu, muitas. Que bom, que bom. Eba, e vamos Eu encerrar, também, Paulo, gente. vamos Vamos lá. encerrar. Jura, tem uma pergunta que... Ótimo. Não, eu vou deixar você que criou essa pergunta. Acho que você Meu Deus do criou. céu. Você que Pra criou. gente terminar. Jurandir por Jurandir. Quem é você? Conta pra gente. Jurandir por Jurandir. É uma boa pergunta. Uma pessoa com muita vontade de fazer as coisas. Com pouca formação, que é um dos erros. Não sou formado. Mas com muita vontade e gana. Um Jurandir que tem o seu maior desafio, que é educar um filho. A família, né? Filho é um desafio grande pra gente, nesse mundo de hoje. O Jurandir por Jurandir é uma pessoa com muita vontade de vencer. Muita vontade. Sem pisar em ninguém. Já venceu, né? Ainda temos desafios para ter graça à vida, né? O A gente vai se reinventando os nossos próprios isso. desafios. Dia a dia, cada hora é uma coisa diferente que a gente vai se desafiando. O meu testemunho, se você me permite, de quem está do outro lado aqui da história, do outro ID, você é um cara correto. Tenta Você ser, é um cara correto, mais você é um cara correto. justo, sabe? Quando a isso faz gente muita diferença, faz, pelo menos nas relações comerciais que a gente tem, ele não está defendendo um lado A, B, C, não, ele está defendendo o que é o certo. O que é o correto. E ele traz isso pra dentro da empresa dele, pra equipe dele, pro É, dia a dia dele. exatamente. E é isso que faz a diferença. Que eu acho que também é o perfil da empresa. Né? Isso que eu ia falar. Isso, Paulo. É isso. Uma coisa que a Milena sempre Por isso que ele tá defendeu a tantos gente, anos lá. e eu falo assim, em operações, né? Não é porque aconteceu uma avaria, vamos entender o que é aquela avaria. Eu não quero cobrar a avaria do cliente. Teve uma coisa que eu fiz assim, que foi uma besteira no São Paulo X, eu já copiei no AMB, eu fui lá e coloquei tinta lavável na parede inteira. Eu viro pro meu cliente e falo assim, pega o pessoal, passa um paninho, que eu não quero cobrar a avaria de você. É caro. É caro. Eu, quando fui promotor, Então, eu quero que você também tenha resultado. Eu vou procurar soluções, e eu sempre procurei soluções no meu dia a dia para o meu cliente. E assim, eu não quero te extorquir em nada. Só quero que é justo. Estragou, pagou. Mas se não estragou, poxa vida, que alegria que é quando sai um evento e fala assim, não deu nada de avaria, olha que coisa boa. Pode acontecer. Concordo, Acontece. Mas é a forma como você conduz. Eu acho que é isso que o Paulo falou. É como você põe pra fora isso, como você cobra, da maneira como a sua equipe trata isso no dia a dia. E eu cobro muito da minha equipe essa transparência, gente. Isso. Tem que ser transparente a Super coisa com o nosso importante. cliente. É chamar, explicar. Às vezes a gente fica no mundo do escritório, minha equipe, principalmente de atendimento, muito computador. Eu falei, já pegou o telefone, ligou pro cliente? Não, depois formaliza, mas faz uma ligação, gente. Falamos isso hoje. Faz uma ligação. Isso muda tudo. Você faz uma ligação, eu falo isso também, mas você mandou mensagem, a pessoa não respondeu. Porque cada um Por que lê a você não mensagem. liga? Eu falo até no nosso relacionamento, né? Porque cada um lê a mensagem no tom que quer. A interpretação do texto é livre. Você põe no 1, você escutou, a pessoa mandou. Você pôs no WhatsApp na velocidade 1, você já teve uma interpretação na 2. Parece que a pessoa está sendo agressiva com você. Então, às vezes, reparem nisso, como muda. Vou tentar fazer isso. Muda muito. Uma ligação, às vezes, resolve muito problema. Muito problema. Total, aproxima. Falamos há pouco, na outra gravação, uma frase que o Paulo Ventura comentou num evento da APAS. A APAS é parceiro da APAS, enfim, somos indicados pelo board da APAS para os expositores, e o Paulo estava falando uma coisa que me bateu, tanto que eu estou repetindo bastante. Para você ter um CNPJ, você tem um CPF, e você tem um humano. A pegada agora é humano. Ou seja, na hora que você pede um orçamento, XPTO, e você só manda, cara, você está sendo um CNPJ, você perdeu a chance. Agora, se você pegar e ligou, cara, o que você precisa? Entrou no detalhe. O muda às vezes a pessoa não sabe nem pedir, Paulo. Pois é. Principalmente os novos. E os novos, isso é uma coisa que o mercado está se reeducando. E o mercado, e o mundo corporativo, de eventos corporativos, tem muito isso.
envolve as agências, os assistentes, isso, aquilo que não sabe. Eu falo quando eu lido com uma Reed, poxa vida, a gente tem uma safra até muito interessante de pessoas operacionais. Ela, Lucas, Gustavo. Gente, turma maravilhosa que está hoje em dia à frente. O Luquinhas, que está na Feira Milano. A Thaísa da Coelho, Thaís da Becasa, Kleber, Thaís da Becasa, Pig. Aliás, Thaís foi minha aluna. Sim. Foi na Morumbi. E também dos terceiros, né? Porque você tem o João da JA, você tem o André da Make, você tem a Lica, você tem várias operações que são novas também, entre aspas, novas. Mas é uma turma boa de conversar. Eu acho que o maior prazer quando eu tenho é quando o cliente me diz, Júlio, vamos conversar, eu queria entender contigo um evento. A Dilson da Informa, essa galera, Fernanda da Informa, o pessoal... É uma galera que tá muito fácil. Antigamente, quando eu comecei, era uma truculência maior. Isso era mais truculenta a coisa. Hoje em dia é mais. Mas eu acho que foi um dos ganhos da pandemia. Pelo menos por mim, assim, a aproximação de sentar na mesma mesa, de ter essa oportunidade. Nossa, bom, a live que nós fizemos esses dias agora, uma reunião com o Gustavo Dolenberg. Sim. Adoro ele, amo ele. Ele teve uma reunião com os nossos associados. Aí eu fico pensando, peraí, quando um diretor operacional de uma das maiores promotoras em atividade ia sentar com empresas, montadoras de stands, empresas de sonografia, para botar a cara para bater, para explicar, para ensinar, para ouvir, para construir junto, etc. Tal. Você pega... Então, o que eu vejo? Eu vejo a turma antiga, que eu faço parte, né? Selmo, etc. Eu sou dessa turma. Em relação à turma atual, é gratificante. Total. Você vê como é melhor. Existe uma melhoria. Para todo mundo, né, Paulo? É mais fácil para todo mundo. É uma melhoria. Eu sou muito fã dessa turma toda. E é gradativo. Ana Dias, que eu sou fã. Ana Dias, maravilhosa. Puta. É a história da papinha. Não muda de uma hora para outra. Não vai mudar. Com certeza absoluta. Vai indo. Mas a gente precisa querer. Sim. É por isso que e os montadores mudaram também. Aqueles coordenadores também. A montagem mudou dentro do pavilhão. Você circula dentro do pavilhão. Vou dar um exemplo agora. Eu tenho vários, mas um que eu sei, porque você comentou desse processo, é Surreal, tá? Montadora nossa associada. Outro dia eu estava conversando, ele investe hoje em dia em duas coisas, tá? Em qualificar a mão de obra dele e reter. Antigamente, estamos falando coisa de 30, 40 anos, para que eu vou treinar? O cara vai para outra empresa. Pensava assim. Pensava assim. Então, você pega hoje em dia boa parte dos nossos associados. O que eles estão pedindo para a direção da Abrace? Vamos investir em qualificação, vamos investir. A gente precisa dar treinamento. Nós estamos criando curso de eletricista para eventos. Nós temos curso de orçamentista. Tá? Então a gente está fazendo diversos cursos em diversas áreas de qualificar essa mão de obra. Mas também, ou seja, você tem que reter. Você mesmo falou isso muito bem hoje. E o reter é assim, você não pode obrigar a pessoa a estar onde ela não quer estar. Com absoluta certeza. Você cria... senão você cria reis dentro da sua empresa. Você vai falar assim, eu tô te dando as condições, o que eu alinhei contigo eu te faço, tô tentando te dar qualidade de vida. Então, essas coisas. E o colaborador, eu tive essa experiência agora com uma funcionária minha, eu falei assim, mas eu vou ter 4 dias. Eu falei, vamos negociar isso, vamos tentar... Tô quase revertendo essa situação. E aí eu virei para ela e falei assim, pense numa coisa, você vai para uma empresa grande, que tem 1000 funcionários, você vai ser mais um. Aqui o que você está fazendo hoje está fazendo a diferença. Você é a diferença. Exato. Então tem gente que tem uma visão assim, é mais cômodo, mais tranquilo para mim, mas você tem que enxergar a longo prazo. E a visão de futuro? Enxergar a longo prazo. É isso. Não vai. Muito bem. Foi bom para você também? Foi muito bom, obrigado. Vamos contar que é a estreia, né, Paulo? Meu primeiro... Eu acho que, olha, para quem está nos assistindo, o objetivo desse projeto da Abrace é justamente esse. É bater um papo. São conversas que normalmente a gente tem, né? Ou seja, às vezes só que pode estar ser uma Coca-Cola, uma cerveja, e a gente fica conversando e passar para todos nós. Para a gente aqui, para mim, sempre um aprendizado, Júlio. Você sabe, eu gosto muito de você sabe disso, eu sou teu fã, eu só tenho que te agradecer. Eu também sou sua fã agora. Como pessoa e como profissional, como diretor da Abrace, eu tenho aí também agora de novamente agradecer a parceria que você tem
e tem tido, o Grupo GL agora, já como o Grupo GL tem tido com a gente, tem muita coisa a ser construída, as relações, às vezes, vamos testar aqui, vamos como testar relacionamento ali. na nossa casa, Mas né? é isso aí, cara. É Um boa, dia de cada vez. perfeito. Mas até meu gato eu brinco com ele. Isso, Velho, Paulo. cara, obrigado Muito pela obrigada. presença. Obrigado eu tá? pelo convite. Foi gente. ótimo. Pelo seu tempo, eu sei que você deve estar correndo lá. E a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Spotify, vamos lá, joinha, que eu sempre esqueço de falar isso, bota. Quem tá curtindo lá nosso canal, lá, Paulo? assine o canal, acompanhe a gente. E se você quer, olha duas coisas, quer que a gente bate um papo com alguma pessoa específica, fala pra gente, coloca Faz a sugestão, ou alguma pergunta que você acha que a gente deve incorporar esse tipo de pergunta, nos oriente, nos ajude a construir um programa melhor para todos nós. Ó, até a próxima terça-feira. Muito obrigada. Super beijo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Sula. Obrigadão. Obrigada.